Paz, seja muito bem-vindo a essa abertura semanal do mercado brasileiro. Estamos aqui no dia 27 de março de 2023 para falarmos do que esperamos, visualizamos que pode acontecer essa semana. E assim como no vídeo de ontem, nós fizemos aqui uma inovação, acrescentando já todos os ativos que abordaremos nessa ocasião. Procuraremos sempre manter este número, alguns são um tanto quanto estáticos, como Ibov, dólar e milho, e outros, né, as ações principalmente são mais variáveis, né, aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima, né, a mão ela não pega direito aqui na coisa, mas acho que vocês entenderam, né? Então vamos lá, vamos aos ativos que iremos visualizar para essa semana. Inicialmente, então, como é praxe, né, vamos analisar o Ibov. Nesse caso aqui nós analisamos o Ibov, o índice Bovespa à vista, né, porque ele reflete melhor o mercado acionário, né, que normalmente é o interesse da maioria das pessoas que avalia o mercado brasileiro, certo? Pelo menos a nível de investimento, né? Os especuladores costumam olhar mais o índice futuro, mas ele se comporta de maneira muito parecida com o índice à vista, né? Que é o caso que a gente está vendo aqui. E dólar, milho, que são mais instrumentos mais especulativos ou de hedging, eles são naturalmente ativos futuros, né? As ações são sempre, né, nós analisamos aqui sempre as ações à vista. O mercado brasileiro até tem ações futuras, mas não tem muita liquidez, lamentavelmente. Não dá para, ainda não é o caso de se operar de maneira consistente. Então vamos dar uma olhada no índice Bovespa. A gente percebe que ele continua em queda, né, já vem aí de algum tempo, né, lamentavelmente. E percebemos aqui, olha só, que não tem muito o que dizer, ele está em queda, né? Nós dissemos há 2 ou 3, repetidamente, né, nas últimas 2, 3 semanas ou mais, que ele cairia abaixo dos 100 mil pontos, né? Dissemos, vai cair abaixo de 100 mil pontos, insistimos isso semana passada, semana retrasada, semana anterior e assim por diante, acho que desde o início de fevereiro, ou talvez até um pouco antes. O que aconteceu? Essa semana caiu abaixo de 100 mil pontos. Era uma coisa que estava latente, que estava óbvio que ia acontecer. Espero que vocês tenham agido de acordo com a informação que tiveram bem antes de acontecer. Certo? O Maximus em queda, né? Natural, ou seja, ele fortalece o movimento de queda, apesar de estar tendo aqui na sexta-feira um pequeno movimento de desaceleração, mas fortalece. A energia aqui, o NCI ainda mostra que tem gás para continuar andando, ainda está na segunda volatilidade, né? Raramente o índice ultrapassa da segunda para a terceira volatilidade, mas pode acontecer, né? O que nós vislumbramos aqui é que ele pode ter uma correçãozinha, uma lateralidade, uma correção lateral, uma correção efetiva. Eu acho difícil passar dos respingos, no máximo nos lábios. Mais do que isso, olha, difícil. Tá, então, acredito sinceramente que o índice vai continuar caindo mais um pouco, tá? Ou mais um tantão, tá? Vamos ver, tá? No momento, eu acho que ele está se preparando aqui para fazer mais uma correçãozinha, para tomar fôlego, para continuar caindo. Ok? Então, para mim, é lateralidade com uma possibilidade de correção, mais movimento geral de queda. O dólar está resistindo bravamente. Ele tem se mantido bem lateral mesmo, desde o início deste governo, né? Altos e baixos, mas bem lateral. O Maximus está horizontal,
basicamente horizontal, está começando a despontar aqui um pouquinho, tá? Talvez por influência aí dos juros elevados do Fed. O Banco Central brasileiro manteve a taxa de juros, né? Apesar de, não sei, não importa, na verdade, a sua orientação política, a gente tem que analisar finanças de uma maneira pragmática, né, para a gente não perder dinheiro, né? E hoje há pouco espaço para reduzir juros. Não dá para reduzir na canetada. Se você reduz os juros na canetada, a inflação dispara para compensar, né? É um sistema em equilíbrio. Você aumenta os juros para conter o aumento da inflação. Se você dá uma canetada debaixo dos juros e não há estrutura, não há condição estrutural para isso, a inflação vai aumentar. Tá? E hoje não tem a menor condição de se falar em queda dos juros. Lamentavelmente. É horrível ficar com esses juros que a gente tem. Não sei para quem gosta de investir em renda fixa e ter a ilusão de que está ganhando alguma coisa. Na verdade, ele está corrigindo a inflação com um ganhozinho marginal. Se você está aqui para olhar para a bolsa de valores, você deveria começar a se desprender da visão de renda fixa. Porque a renda fixa, ela simplesmente dá uma corrigidinha na inflação. E olha lá, né? Sendo que a inflação verdadeira, pelo menos aqui no Brasil, é razoavelmente maior do que a inflação anunciada, né? O INPC. O IPCA, melhor dizendo. Então, duvido que você vá no supermercado, faça a sua compra do mês, no mês que vem você vai lá, faz a diferença, aí vê como se vai dar igual ao IPCA, se vai dar mais. Ou seja, nossa inflação ela é trabalhada para dar um valor um pouco menos assustador. Certo? Então, se você fica aplicando em renda fixa, você está corrigindo apenas seu dinheiro da inflação. Você deveria aplicar em bolsa de valores de maneira consciente, como a gente explica, né? E se você for olhar o índice Bovespa, ele está caindo. Mas dá para ganhar dinheiro, mesmo com ele caindo. Já falei isso aqui antes. Tá? E esse mês, agora que vai entrar em abril, a gente vai lançar a mentoria pioneira, onde a gente vai realmente ensinar, né, lançar os nossos cursos para explicar como ganhar dinheiro na bolsa de valores. Fica ligado. Dólar, então, nossa melhor hipótese, por enquanto, é que ele continue lateralizado. Mas, no contexto que a gente tem atual, bolsa para baixo, atrapalhadas da economia, pressão na inflação, pressão do governo em cima do Banco Central para não aumentar a taxa de juros. Eu acho que ele manteve a taxa de juros não por pressão do governo, né? Foi uma atitude consciente. O presidente do Banco Central está de parabéns nesse ponto. E o Conselho Monetário Nacional, idem. Né? E assim, vai acontecer um momento, o que eu suponho, que o dólar vai subir. Então, minha visão é que você precisa ter alguma coisa em dólar. Tá? E não é alguma coisinha, é alguma coisa. Uma quantidade razoável. Tá? Então pensa nisso. Não dá para ficar sem dólar com a economia do jeito que está. Tem banco americano quebrando. Você não vai colocar dinheiro naqueles bancos. Você vai colocar em coisa mais segura. E outra, até $250 mil, em cada conta você tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito americano. Bom, se você for felizado de ter mais de $250 mil para investir, põe mais de um lugar. Mais de uma conta, mais de investimento, e assim por diante. Mas não pode deixar de ter dólar nesta conjuntura. De preferência ter mais dólar do que o real. Depois não fala que eu não avisei, eu estou falando isso desde o ano passado. Tá? Vamos lá, milho. Milho, a gente viu que o milho americano subiu, o nosso caiu. Né? Fazer o quê? E ele está caindo sensivelmente, parece que é uma reta aqui, né? Reta despencatória. Será que existe essa palavra? Não sei.
Não consultei o dicionário antes. E, poxa, realmente é uma queda forte. O Maximus mostra essa que continua na queda. A energia está começando a exaurir, né? Já está aí entrando num campo de exaustão, certo? Ele está bem próximo da terceira volatilidade, num gráfico diário. Aqui também, esqueci de falar no começo, a gente mudou para gráfico diário praticamente todos os ativos. Acredito que aqui foi em todos, né? Senão eu faço depois o comentário. Crocodilo para baixo. Olha, ele está chegando num ponto que ele vai precisar corrigir. Ele não aguenta ir nesse ritmo aqui. Então ele vai dar uma lateralizada e talvez um retorno para próximo do pântano. Mas não deve nem entrar dentro do pântano. O movimento aqui é queda. Não tem dúvida. Tá? Se você gosta de ganhar dinheiro e quer ganhar dinheiro de boa, né, qualquer volta, qualquer retorno do milho aqui, entra vendido. Tá boa. Isso não é uma recomendação de operação, né? Eu nem sou habilitado para isso, eu estou falando aquilo que eu faria. Né? Voltou, o milho subiu um tanto. Né? Na hora que eu perceber que ele deu uma paradinha, eu vou entrar vendido. Tá? Você faz o que você quiser. Tá? Mas esse é o caminho para ganhar dinheiro. Depois aqui o ETF Hash, que envolve o mercado cripto, né? Principalmente Bitcoin e Ethereum. Teve aí uma lateralização nas últimas semanas, depois um movimento expressivo na semana anterior, mais um movimento expressivo nessa semana. Tá? Banco quebrando, parece que deu uma impulsionada, né? O pessoal se protegendo e migrando aí para criptomoeda. O Maximus está lateralizado, desacelerando, tá? Ou seja, possibilidade de queda. Os candles aqui não são muito estimulantes para uma alta, tá? Mas também não mostra uma queda não. Crocodilo em alta, minha visão é que ele deve dar uma lateralizada, estabilizada, como aconteceu por aqui. Ó. Acho que ele vai dar uma pensadinha aí, né? Uma paradinha, mas cripto é cripto, não tem fundamento. De repente ele resolve dar uma decolada, dá uma decolada. Então fique esperto, ou esperta. Ok? Depois a gente tem aqui Vale do Rio Doce, a ação, uma das maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira, né? Que tem caído, ó, tem caído sistematicamente, está no movimento de queda, não é um movimento muito forte, muito expressivo, o crocodilo está para baixo, tá? O Maximus está para baixo, tem energia para ir mais baixo, está com aceleração negativa, portanto a favor da queda, está chegando numa confluência de médias longas, né, que deve oferecer suporte a esse movimento. Deve dar uma corrigida mais expressiva, em breve. Corrigiu mais expressivo, eu entraria vendido. Tá? Vou reanalisar o contexto quando isso acontecer, mas com base nisso, se ele volta aqui, por exemplo, para a mandíbula, eu entraria vendido tranquilo. É mercado baixista. Petrobras, o que eu tenho falado desde o ano passado? Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Está lateralizado, né? Eles ainda não perceberam direito, o mercado não percebeu direito o que está acontecendo, e eu já estou fora de Petrobras. Tá? Eu só atuo neste ano e nos próximos 3, e sei lá o que vai acontecer depois, especulativamente em Petrobras. Tá? Estou fora. E ela deu mais uma queda, crocodilo em queda, o Maximus horizontal na linha de 618. A expectativa aqui é que ele está tentando fazer uma correção. Se o governo deixar e se o novo presidente da Petrobras deixar, né, não fizerem tanta maluquice, deve ter uma correção. Tá? Se você tem, pode ser uma boa hora para vender, sair dessa encrenca. Se você não tem, pode ser, ou tem e vai sair, pode ser uma boa oportunidade para entrar vendido, né, e ganhar alguma coisa no mercado, porque isso vai cair mais. Ah, pode subir, vai cair mais.
Magazine Luiza, eu tenho falado cuidado, 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 desde as Americanas, ela deu uma exaltação aqui por causa, né, na época das Americanas, e o que eu falei lá atrás? Ela não se sustenta. O que está acontecendo? Caindo. Essa semana teve uma exaltação de novo, fez um pico mais baixo que o pico anterior. O que está acontecendo? Caindo. Chega um momento que eu tenho que tomar fôlego, porque não aguenta só cair. Às vezes aguenta, mas os americanos dão exemplo disso, né? Mas olha só, subiu, bateu numa média longa, 144, encontrou resistência, poderia ter encontrado resistência na de 233, encontrou aqui, só caiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias caindo e um dia parado, sexta-feira. Totalmente parado, doji. O Maximus acompanhou, né, o movimento de correção e voltou a cair. Gente, nessa correção aqui, era para entrar vendido por aqui. Ó. Eu entraria aqui no 233, certamente. Quando eu vi vendo esse, eu não fiz essa operação, mas vendo aqui, ó, o doji próximo de uma média longa, num ativo como esse, era para vender. Com stop não muito grande, né? Colocaria o stop aqui um pouco acima, talvez se você levasse stop aqui, entrava vendido de novo. Às vezes a gente tem que fazer 2, 3 entradas, ser estopado e entrar de novo. Olha o movimento que fez aqui depois. Você ia perder aqui 15 centavos por aí, e depois entrando aqui, 80, ia ganhar 80, 75 centavos por ação. Tá? Via Varejo, né? O Varejo eu coloquei entre parênteses porque eles não usam mais esse nome no nome da empresa, é Via apenas, né? Tem aí enfrentado um movimento consistente de queda, lamentavelmente, abaixo das médias longas, tem caído, fez uma correção essa semana, né, semana passada, na verdade, que continuou essa semana, e começou a cair. O Maximus, movimento de queda, já passou para a fase negativa, aceleração negativa, a favor do movimento. Energia tem, tá? Minha opinião é que ainda é o momento de entrar vendido. Dá para fazer mais um dinheiro aí, ela deve chegar até a segunda volatilidade, desse ponto que está, se ela abrir por aqui, 1,87 para 1,57, 30 centavos por ação. Cada 100 ações, 30 reais. 1.000 ações, 300 reais. Ok? JBS entrou na mídia, né, nas grandes mídias essa semana, porque estão acompanhando lá os dois irmãos Joesley, acompanhando o presidente ao China. Né? Se lembra que esses caras, um deles, pelo menos, foi responsável pela primeira sequência de grandes quedas da bolsa, né, recentes, com sei lá quantos foram, não lembro mais, paralisações de negociação. Lá em maio de 2017, se eu não estou enganado. E os caras estão juntos de novo. Bom, mercado não, ativo lateralizado, né, mas em queda estrutural, lateralizado. O Maximus passou para o lado positivo, mas está caindo. Com aceleração positiva, agora, portanto, contrário ao movimento, tem energia. E o crocodilo está virando para queda, mas fica atento. Esses irmãos aí não dão ponto sem nó. Esse ativo aqui está fraco, está ruim, está em queda. Mas
dependendo do que rolar lá na China, depende das coisas inconfessáveis que rolarem por lá, pode ser que ele comece daqui a algum tempo a enfrentar uma alta. Coloquei aqui porque eu não vou deixar de registrar isso. Tá certo? Por enquanto, lateralizado, não há muito o que fazer. Ok? Depois, Ambev, já tinha aqui, né, no nosso portfólio, vinha aí de uma queda, deu uma valorizada, encontrou 3 médias longas. É difícil cruzar um negócio desse. Né? Parou, Doji parou ali, voltou, caiu, corrigiu. O Maximus deu uma subida bacana também, né, mostrando força do movimento, mas corrigiu. Talvez ele dê uma paradinha aqui no 38,2 e já comece a subir de novo, mas ainda não dá para perceber, o gráfico ainda não mostra isso. Mudou a inclinação da aceleração, sinal que ela já não está caindo com tanta rapidez, vai cair mais devagar, né, o que pode mostrar sim um alívio do movimento de correção aqui. Certo? Tocou no dente do crocodilo, é um suporte mais forte. Então eu acredito sim que ela pode voltar a subir a partir daqui. Tá? Mas vai ser difícil cruzar essas 3 médias. Ele pode bater, cair de novo e até ter um volume suficiente, o volume está baixo, para poder realmente passar. Tá? Então fique atento. Eu acho que pode ter um movimentozinho, né, pequeno aí, de 20 centavos por aí, 30 centavos de alta, e pode voltar a cair. Eu acho que volta a cair mais uma vez. Antes de vai dar algumas pancadas aqui antes de conseguir cruzar essa confluência de médias aí. Ok? Agora, se surgir volume, aí cruza. Mas por enquanto, com esse volume que a gente está vendo histórico aí, muito difícil. Tá? Depois aqui, Itaú Unibanco, um dos bancos, banco, né, privado do país, movimento de queda, né, eu já tinha falado isso, esperem queda no banco, o problema dos bancos americanos veio mexer nos ânimos para segurar aí uma possível retomada, problema dos bancos europeus, idem, né? Olha só, está lateralizado o Maximus, tem energia para enfrentar uma tendência, mas essa tendência agora é de baixa. Tá? É de baixo. Então ele acabou de fazer um toque aqui nos lábios do crocodilo e começou a cair. Vai continuar caindo essa semana, essa é a minha opinião. Vai continuar caindo. Tem um mínimo aqui que de repente pode fazer algum suporte. Não acredito. Pode segurar um pouquinho, lateralizar um pouco, mas não vai ser isso que vai segurar. O Maximus não está com tanto ânimo. Então pode sim vir uma lateralização um pouco mais baixo, mas minha opinião que ele tem tudo para cair mais. Banco do Brasil caindo, está aqui numa zona de lateralização. Maximus está lateralizado, 38,2 Fibonacci. Tem energia bastante aqui para engrenar numa tendência. E aqui, ao contrário, as médias estão abaixo. Então, ele está encontrando suporte. Crocodilo para baixo. Eu acredito que ele vai ficar fazendo uma lateralizada aqui, batendo e voltando, até que ele consiga romper. Mas, para mim, o caminho é para baixo. Lamentavelmente. Agora, Bolsa de Valores, né, a B3, andou lateralizado, caiu razoavelmente, deu uma corrigida, as médias longas estão aqui em cima, deu uma rasgada aqui para baixo. Essa semana teve uma saída bastante significativa de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Tá? E aqui tem que falar uma coisa, né? Bom, aqui a gente está falando do ativo Bolsa de Valores, não da Bolsa em si, né? Os ativos, o conjunto de ativos. Mas é um ponto extremamente importante. Vocês vão ver um monte de influenciadores falando que a bolsa está muito barata. Agora que caiu abaixo de 100, então, eu falo, tá de graça. Cuidado. Tá barato? Tá. Mas qual é a perspectiva futura?
Muitas análises fundamentalistas ainda estão dando perspectivas mais otimistas do que a realidade está me mostrando. Eu não acredito nada disso. Ou seja, o fundamento não é algo que vai acontecer, é algo que supunha-se que iria acontecer, dado o mercado que acontecia no ano passado. A realidade mudou. O governo mudou. A economia mudou. Começa a realmente parecer que a crise mundial é mais consistente. Tem aí alguns ruídos de conflitos armados, né, fora do país. Tem uma série de problemas. Então, gente, cuidado. No momento, eu falei mal da renda fixa há pouco tempo, né? Mas no momento eu colocaria em dólar, não em renda fixa, e deixaria a bolsa parar de cair. Você não tenta pegar uma faca que está caindo. A não ser que você faça alguma arte marcial que tem que treinar isso. A faca está caindo, deixa ela cair. Pega depois que ela estiver no chão. Senão você pode se cortar. Pode se machucar. E eu tô vendo um monte de influenciador falando: a bolsa tá barata, é hora de comprar. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Não. A hora de reservar para eventualmente comprar mais barato. E eu vou reservar como? Eu, Ricardo, estou reservando em dólar. Porque eu não confio no que está aí. Na estabilidade. Não, a possível estabilidade. Não, eu acho que vem instabilidade, vem inflação, a bolsa vai cair mais. Eu tenho falado faz tempo. Faz o que você quiser. Mas depois não fala que eu não avisei. Tá? A bolsa de valores em si, ela vai sofrer com isso. Então, para mim, é baixista. E ela está aqui, ó, no gráfico, ela é baixista também. Acabou de sair, né, venceu facinho o barranco do pântano, deu uma paradinha para pensar, para descansar, mas vai voltar a cair. Tá? É queda. E não o contrário. Os de Minas, um movimentão de queda e lateralidade, mas o crocodilo continua indicando queda. O Maximus deu uma aliviada razoável, mas continua indicando uma boa possibilidade de queda. Então, assim, saiu daqui do pântano para baixo, movimento vendido. Vai passar para cima? Não acredito. Não acredito mesmo. Só se tiver uma mudança estrutural muito significativa, não deve acontecer. Então, queda. CSN, queda. Né? Não tem nem o que dizer, ó. Caindo vertiginosamente. Queda livre, quase queda livre. Deu uma aliviada aqui no Maximus. Tá? Ou seja, ela deve passar por uma correção, está começando a chegar perto da terceira volatilidade. Bollinger está abrindo. Está abrindo. Ou seja, tem sustentabilidade para continuar o movimento de queda mesmo assim. Tá? Mas eu acredito que ela pode dar uma lateralizada antes de continuar caindo. Mas pode continuar caindo de onde ela está. Se ela corrigir, boa oportunidade para entrar vendido. Ok? Se você não sabe operar vendido, para ganhar dinheiro quando cai, então você não é um verdadeiro ou uma verdadeira operador ou operadora de bolsa de valores. Quem não sabe ganhar dinheiro na queda está alienado. A gente ensina isso nos nossos cursos. Logo, logo, agora em abril, vai ser lançada a mentoria pioneira. Pensa em fazer. Você vai ver a bolsa como você nunca viu antes, tenho certeza, mesmo que já tenha feito muitos cursos. Hapvida, uma empresa de saúde, né? Ele sofreu um gap recente aí na virada do mês. Tá? Continuou caindo. Crocodilo caindo. O Maximus subiu. Começou a virar, mas subiu de novo. É um movimento que está aliviando, mas olha, está lateralizado. Está encontrando resistência. Não vai subir.
Não tem força para subir. Ele só está aliviando para voltar a cair. Isso daqui é uma correção lateral. Está tendo troca de mãos lateral, mas vai voltar a cair. Ok? Pelo menos é isso que o gráfico está dizendo. Só esperar. Cogna, empresa de educação, sofreu aí algumas altas mais significativas recentes aí em função de algumas medidas do governo de voltar a financiamento, né, o crédito educativo lá, como costumeiramente é chamado, mas o crocodilo, ó, tá uma bagunça aqui, apesar de ter um movimento forte de queda, tá uma bagunça. O Maximus está indicando queda, tá? O candle foi forte, mas tá arriscado. Tá arriscado. Se tiver que entrar, deixa ele voltar. Deixa ele voltar um tanto, ele vai voltar perto do crocodilo, aí entra vendido. Tá? Por enquanto aqui tá foi uma esticada muito grande, ele tende a voltar. E se ele continuar caindo? Sinto muito. Às vezes acontece. Mas você não quer entrar num trade de baixa probabilidade, você quer entrar num de alta probabilidade. Espera ele voltar mais perto do crocodilo para poder entrar vendido. Tá? Eletrobras, bom, eu tive que colocar a Eletrobras, né? Os caras estão querendo, na justiça, anular uma privatização. De uma empresa que nem é meio privada de fato, né? É uma empresa de economia mista, certo? E que tinha um controle de fato estatal e foi retirado esse controle. A empresa está desvalorizando desde que entrou esse governo, porque eles têm falado que é um crime, que isso, que aquilo. Infelizmente, se você compactua dessas ideias, você está fazendo uma coisa errada na Bolsa de Valores, ou interessado em Bolsa de Valores. Né? A Bolsa de Valores ela trabalha para financiar as empresas com o capital privado, essencialmente. Você, quando compra uma ação, você está financiando aquela empresa. Você tem que acreditar nela. Ou tem que ver um movimento gráfico especulativo que te induza a entrar na empresa. Se você usou o seu FGTS, olha, a empresa Eletrobras é uma empresa sólida e FGTS é algo de longo prazo, certo? Eu não acredito que o governo vá conseguir reverter na justiça, mas com essa justiça que a gente tem no Brasil, tudo é possível. Principalmente chegar no alto escalão. Né? Inventa-se cada coisa absurda lá que realmente eu fiz. E várias disciplinas de direito, minha formação em engenharia, fiz filosofia, e junto com o curso de filosofia fiz várias disciplinas de direito que dá metade do curso de direito. Fiz todas de constitucional, de civil e tudo mais. Então eu sei falar um pouquinho. Tá? Não exerço a profissão, mas sei falar um pouquinho. Eu fico assustado com o que eu vejo. Meu Deus do céu. Então assim, tudo é possível quando vai na justiça. Não sei por que meios, mas é possível. O movimento de queda aqui, ele está reagindo a um ataque que a empresa está sofrendo a partir do próprio governo. Tá? Se você entrou com o FGTS, sendo longo prazo, se fosse eu não ficaria muito preocupado ainda. A melhor probabilidade é de que não consiga reverter, que a empresa comece a tomar fôlego de novo, comece a crescer, é uma empresa grande, ela vai se despontar. Tá? E energia a gente precisa, todo mundo precisa. Então, não é um bem de luxo, é um bem necessário. Certo? Apesar de muita gente viver sem instalação elétrica, mas não é propriamente um bem de luxo. Então ela vai recuperar, na minha opinião. Agora, se o governo conseguir reverter, aí ferrou. Aí eu sinto muito. Seu dinheiro do FGTS foi pro saco. Espero que não consiga. Ok? Então, era isso que tínhamos para o momento. Avaliamos esses ativos. Eu espero que tenham gostado. Levem em conta os comentários que eu fiz. Espero que não me achem tão chato. Compartilhem, curtam, é muito importante. Vamos aumentar o número de pessoas nesse canal. Eu sei que tem bastante gente assistindo do que está aí inscrito, mas ainda é pouca gente. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem nisso. Tá bom? Agradeço então e até
a próxima semana. Um abraço.